Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Agora que a nossa pia já tá limpa, a gente ajuda a esvaziar a pia de vocês. Tá começando mais um episódio do Histórias para ouvir lavando louça. E sabe que eu tenho a curiosidade de saber se vocês ouvem um podcast lavando louça mesmo. Porque a gente ia amar se fosse. E a gente recebe muita mensagem de pessoas que às vezes ouvem caminhando, no trânsito, no metrô. Mas a gente quer saber quem ouve lavando louça. Então, vai lá nas redes sociais, comentem no post do Instagram, do Facebook, desse episódio de hoje, falando onde vocês costumam ouvir o podcast, tá? E tudo bem se não for lavando louça. A gente vai resistir a esse baque, mas a gente tá curioso. Marca a gente lá nos stories também, enfim, façam a festa. E assim, como a Lê falou, tudo bem se a louça já estiver limpa enquanto você tá ouvindo aqui a gente. Mas ai de vocês se estiverem ouvindo episódio no sofá e a pia estiver cheia, viu? Isso não pode. Tamo de olho. Agora vamos de história, que hoje é dia de uma convidada com uma energia incrível. E apesar de se manter super pra cima e positiva, não pense que a vida da Laís foi um conto de fadas. Pelo contrário. No início da faculdade, ela engravidou de um rapaz que não teve sequer a coragem de terminar com ela e simplesmente sumiu. E foi aí que a Laís começou a se desdobrar para conseguir criar o filho e ainda continuar correndo atrás do seu diploma. Eu não podia perder essa chance de me formar no ProUni, mesmo tendo o Murilo pequenininho, porque se eu parasse, eu não ia ter como me formar depois. Eu não ia ter dinheiro para fazer isso depois. Então, era uma chance que eu não podia perder. E aí, bora pra mais uma? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Gente, vamos fazer um exercício aqui de reflexão, né? A gente já volta pra história. Na verdade, tem a ver com a história também. Para pra pensar um segundinho e me responde uma coisa. Você acha que a nossa sociedade é inclusiva para mães? Principalmente aquelas que estão criando filhos pequenos e também aquelas que estão criando filhos sozinhas. Dá uma pensada, reflete aí, até mesmo na vivência que você tem, seja ela de mãe ou de alguém que conhece uma mãe que está nessa situação, e lembra das coisas mais simples, tipo a mãe amamentando em público, até as mais complexas, como uma mãe que precisa levar o seu filho pequeno pro trabalho. Agora que a dúvida ou a certeza, né, já estão aí na sua mente, é hora da gente dar a palavra para uma mãe contar um pouco da sua experiência. Assim que eu iniciei a faculdade, no terceiro período, eu tinha um relacionamento que meus pais eles não aprovavam esse relacionamento, mas respeitavam as minhas escolhas. E assim que eu descobri que eu fiquei grávida, não teve um término. Ele foi só se afastando gradativamente e foi indo. Quando vi, já não conversava mais, já não me respondia mais. E eu acho que o start de eu não me prostrar naquela situação foi entender que aquilo era consequência de uma escolha minha, porque falta de aviso não foi. Eu pensei, poxa, e agora? Ou eu faço parte de uma maioria que quando fica grávida, que os pais se afastam, eu simplesmente largo tudo pra lá e vou cuidar do meu filho, ou eu tento dar uma vida melhor pra ele. A essa altura, a Laís já estava chegando ali por volta dos seus 21 anos, mais ou menos, e estava indo pro segundo ano da faculdade. Só que chegar até lá já tinha sido uma batalha, porque ela teve que convencer os pais que fazer uma faculdade seria a chance de ter uma vida melhor lá na frente. Como eles não tinham tido essa chance, como acho que grande parte dos pais aí dessa geração mais nova, eles achavam que era melhor chegar em casa com uma carteira assinada do que com um diploma na mão. Só que a Laís não abriu mão dessa convicção e correu atrás do sonho dela. A família dela não tinha dinheiro para bancar R$ 1.200 de mensalidade. Então ela foi buscando maneiras de fazer isso acontecer, e foi aí que ela viu que pelo ProUni isso seria possível. Um tempo depois, ela já estava vendo seu sonho se tornando realidade. Só que quando a gravidez veio, ela ficou com medo de perder o benefício caso ela trancasse a faculdade e nunca mais conseguir o benefício de volta. Então ela botou na cabeça que não ia desistir do curso.
Só que junto dessa decisão corajosa, vieram uma série de barreiras que ela precisou enfrentar. Quando aconteceu isso tudo, eu não trabalhava de carteira assinada, então eu não tinha nenhum tipo de estabilidade. Eu sempre vivi na faculdade fazendo bicos. Bicos de promoter, entregando alguns flyers. Até porque essa escolha minha de fazer esses bicos me deixava com um tempo mais hábil para poder estudar e me dedicar à faculdade. Porque quando a gente é CLT, né, tem um horarinho lá para trabalhar, então eu achava que ia ficar muito difícil para conciliar as duas coisas. Então eu optei por fazer um bico, pegava um trabalho de uma semana e ia fazendo isso tudo. Então, quando eu fiquei grávida, eu não tinha mais essa opção de fazer bico. Quem que ia querer uma promoter grávida, sabe? Então, os trabalhos caíram muito. E como eu tinha muita vergonha de pedir dinheiro para meus pais, de pedir dinheiro para minha avó, o pai da criança nunca me ajudou, então eu tinha que escolher. Ou eu ia para a faculdade de ônibus, ou eu voltava de ônibus. Eu não tinha dinheiro para as duas coisas. Mesmo morando perto, viu? E aí tinha uma menina na minha sala, Fabiana, nunca vou esquecer dela, que me ajudava. Ela tinha carro, então na volta ela me dava carona. Na ida eu descia 44 degraus com um carrinho de bebê. Tinha que levantar ele no colo. E aí descia esses degraus desse escadão, esperava o ônibus. Aí tinha um menino que todo dia estava no mesmo ônibus que eu. Então eu chegava no ponto de ônibus, ele descia, me ajudava a subir com o carrinho, prendia onde ficava aquele espaço para cadeirante. A gente passava um cinto no carrinho e eu ia de ônibus para a faculdade todo dia. Não tinha como ir de outra forma. Ou eu ia empurrando o carrinho. Já aconteceu de perder o ônibus umas 3 ou 4 vezes e eu ter que terminar de chegar a pé. Seguinte, ai de quem tiver a cara de pau de usar isso pra falar sobre meritocracia. Eu vou aí dar um cascudo em quem falar isso, entendeu? Nem olha, mas na minha cara. Porque assim, gente, se fosse por mérito, hoje a Laís já merecia estar com seu próprio escritório de advocacia, sei lá, atendendo grandes empresas, entendeu? O que não é o caso. Até porque acho que a gente tá todo mundo aqui combinado de que não faz nenhum sentido romantizar uma história em que mais um pai simplesmente abandona seu filho e deixa tudo nas costas da mãe. Mas a gente também não pode deixar de admirar e se orgulhar da garra da Laís. Uma coisa não elimina a outra, né? Ela foi lá e conquistou o sonho dela. E ela passou a fazer isso não só por ela, mas também pelo Murilo. Para não perder essa bolsa, eu pensei, eu não posso pedir licença, porque eles não vão me dar. Foi tudo tão perfeito e imperfeito que eu ganhei o Murilo em janeiro, nas férias. Então, eu só perdi o mês de fevereiro, que é menor, né, de aula. E eu nunca pedi permissão para levar o Murilo para a faculdade. Ele amamentava, eu não tinha com quem deixar. Minha avó é uma pessoa espetacular e me auxiliou o momento todo. A minha mãe é Deus do céu, minha mãe da terra. E quando elas me ampararam de uma forma tão gostosa, tão bonita, que eu falei, poxa, eu não posso decepcionar elas, sabe? E aí eu levei o Murilo para a faculdade, eu amamentava ele dentro da sala. Os professores foram super compreensivos comigo. Se eu conversasse, eles me davam o telefone pessoal deles para eu conseguir falar, hoje o Murilo não tá bem, hoje ele tá mais agitado. E assim a gente foi indo. Só que eu tinha muita vergonha de pedir dinheiro para minha mãe, de pedir dinheiro para meu pai, de pedir dinheiro para minha avó, porque eu achava que nunca era responsabilidade deles. E, em tese, eu estava correta a assumir aquela responsabilidade. Então, mesmo grávida e mesmo fazendo faculdade, eu fiz muitos bicos, sabe? Eu lavava vasilha num restaurante, eu trabalhei num delivery japonês de uma amiga minha e eu trabalhava de lado, sabe? Aquela barriga grande, eu não conseguia chegar na pia. Engraçado que no começo dessa fala da Laís, ela fala da mãe e da avó, né? Como é engraçado que... Engraçado assim, né? Jeito de falar, mas não é nada engraçado.
como a rede de apoio das mulheres que passam por essas situações também são mulheres, né? Acho que fica aí uma outra reflexão dentro de tantas outras que a gente vai tendo aqui com a história da Laís. E assim, ela foi levando, se desdobrando em várias para conseguir dar conta de tudo, sem nem conseguir parar para processar tudo que estava acontecendo ali com ela. Mas ao mesmo tempo, ela foi vendo que de um jeito ou de outro, aquele objetivo que ela tinha estava dando certo. E nesse perfeito imperfeito que ela fala, ainda teve a pandemia no meio do caminho, que possibilitou, de certa forma, que ela pudesse estudar de casa no momento em que ela parou de amamentar o Murilo. E ele já estava começando a andar ali, né? O que deixa tudo mais caótico quando você pensa na criação de uma mãe solo cheia de coisa para fazer ali, né? E uma criança pequena para cuidar. Mas antes disso, foram muitas aulas, tá? Sentada ali no fundo da sala, amamentando, enquanto o professor dava a matéria e dividindo a atenção também, né, entre a louça e o nenê. A grande maioria das faculdades não oferece um ambiente para que uma mãe ou um pai, né, possa levar seu filho. Isso não é nem juízo de valor, é só uma constatação mesmo. A Laís, por exemplo, não tinha um fraldário para trocar o Murilo, então ela tinha que improvisar, fazia como dava. Eu tinha que levar algum edredomzinho para ir para uma outra sala vazia, para forrar, colocar ele por cima e trocar a fraldinha dele. Eu nem culpo a faculdade em si, né? Eles me ajudaram muito e foram muito colaborativos pelo simples fato de não me proibir de levar ele. Porque chegou ao conhecimento da coordenadora de curso, todo mundo via eu entrando e saindo com o Murilo, então nunca me barraram assim, nenhum momento. A única coisa foi, no dia das avaliações, tente não trazer, porque pode atrapalhar os outros alunos, mas fraldário, algum outro auxílio que eu precisasse, não tinha. E eu acho que não tem em quase nenhuma outra faculdade. Porque é muito adulto aquele ambiente, sabe? Não acham que a mãe pode levar o filho. E na minha sala teve mais uma menina que levou. A gente conversou muito. Eu conheci uma outra menina quando eu entrei num grupo de mães, né? Num grupo de rede de apoio pra gente conversar, trocar algumas ideias. Que ela fez faculdade de medicina e ela levava a filha. Quando não era internato, né? Para a sala de aula. E ver que era possível me motivou muito. Então, quando eu postei essa história na internet, foi mais para elogiar os meus amigos e motivar outras mulheres. Porque a história se repete o tempo todo. É muito. E eu tive sorte que a minha mãe, a minha avó, meu pai... me auxiliaram, sabe? Não me enxotaram de casa, não me julgaram a momento algum, mesmo sabendo que foi uma escolha minha, que eles nunca aprovaram esse relacionamento, eles ainda assim me abraçaram. Acontece muito dessa situação rolar com as meninas e os pais simplesmente, agora você se vira, agora eu não vou te dar apoio nenhum. Então, isso aconteceu porque a minha realidade me permitiu. Mas a gente também tem que trabalhar com a realidade social de que tem mulheres que não têm apoio nenhum. Então eu não sei se elas, no meu lugar, conseguiriam, sabe? E isso é muito triste. E ao mesmo tempo que é triste, é uma realidade. E a gente precisa encarar ela. Ou seja, julgamentos morais e decisões baseadas no que as instituições acham certo, de nada ajuda se elas não refletem a realidade. Ao mesmo tempo que boa parte das faculdades não estão preparadas para dar um suporte a uma mãe ou pai que precisa levar seu filho, as pesquisas de 2020 do IBGE mostram que a idade em que as brasileiras mais dão à luz é entre 20 a 24 anos. 25% do total dos nascimentos do país. Ou seja, uma idade em que essas pessoas poderiam perfeitamente estar fazendo uma faculdade, né? Bate ali o mesmo momento. Então, se os dados estão mostrando isso, por que essa necessidade não é levada em consideração na estrutura das universidades? E essa é só mais uma das nuances das vivências das mães no Brasil. Existem várias outras questões que a gente poderia entrar aqui, mas eu acho que a maior necessidade do momento é a gente botar a mão na consciência
e pensar que enquanto sociedade, a gente ainda está olhando para a maternidade a partir de uma lógica ultrapassada, que achava e acha que do momento em que a mãe tem o seu filho, pare o seu filho, ela deve viver só para cuidar dele. Existem tantas pessoas que acham que filho para, sabe? Que filho prostra, que você tem que parar de viver por você e viver pelo filho. Não, eu acho que eu discordo dessa frase, sabe? Ah, sua vida não vai ser mais em torno de você. Vai sim, vai sim. E o meu filho vai agregar nela. Então, eu olho para trás com admiração e gratidão por não ter desistido de mim. E as pessoas, mesmo que estejam dentro de um relacionamento que não é bom, que seja abusivo, como o meu foi, você não pode desistir de você. Tem que dar um jeito de... É muito difícil, sabe? Porque quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, a gente não se olha mais com carinho. A gente não se olha mais com respeito. Então é difícil enxergar essas coisas. É difícil sair desse relacionamento. Eu não julgo a pessoa que tá ali, que tá sofrendo, que tá passando por dificuldades, porque eu passei. Eu quando contei que tava grávida, ele simplesmente começou a namorar outra pessoa. Ele não chegou e falou, Laís, eu não quero mais. Só foi se afastando, afastando. Quando eu vi, já não tinha mais ninguém para me ajudar. Então eu vi que eu tava sozinha, eu tava por mim. Então tem que se amar, tem que se respeitar, tem que se olhar com carinho e ter paciência, porque leva tempo. E a Laís mesma diz que olha pra trás e não sabe como conseguiu dar conta de tudo que ela precisou passar. Mas de algum lugar a força foi vindo e ela foi superando tudo o que aparecia. Com certeza o apoio dos pais e o acolhimento dos amigos, dos professores, fizeram toda a diferença para ela seguir em frente. E aí, aquele sonho que ela manteve aceso por 4 anos, teve final feliz. Em 2021 veio o tão suado, tão esperado diploma. E pra ficar ainda mais especial essa conquista, ainda teve uma cerejinha do bolo aí. O Murilo, filho da Laís, foi escolhido como mascotinho da turma na colação de grau. Gente, coisa mais fofa. E se a própria Laís consegue se admirar agora, imagina o tamanho da admiração que os amigos da turma dela têm por ela. Gente, eu já virei fã demais. E é lindo como ela fala sobre o processo com orgulho e até com uma leveza de quem sabe o quão forte saiu de tudo isso. De pouquinho em pouquinho, eu tenho certeza que ela está construindo um futuro lindo pra ela e pro Murilo. Assim que a gente se forma, existe alguns outros passos a serem dados. OAB, ter um estágio legal em algum escritório renomado. Eu não pretendo fazer isso agora. Eu estou trabalhando em um restaurante, eu cozinho, sou muito feliz cozinhando. Acho que um passinho de cada vez, né? Vou construir algumas coisas que eu possa dar para o meu filho. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso, sou muito bem realizada dentro desse relacionamento. Ele ama meu filho, se tratam como pai e filho biológicos, não existe diferença nenhuma. Então eu tô indo devagarzinho, sabe? Eu não consigo... o que você quer daqui a 5 anos? Não sei, eu sei o que eu quero ano que vem. E aí daqui a pouco eu construo novas metas. Eu acho que quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente tem que se admirar, sabe? E não olhar aquilo como uma tristeza. Eu consigo hoje conversar com o genitor do Murilo numa boa, sem mágoa, sem ressentimento. Acho que o que importa é o bem-estar do meu filho. E passaria... só falar, passaria por tudo de novo? Não, porque eu não queria sofrer o que eu sofri. Mas eu olho pra trás com muita gratidão, sabe? Eu sou uma outra pessoa hoje, um outro ser humano. Foi espiritualmente elevante, tudo que eu passei. Então não olho pra trás com um pingo de mágoa, com um pingo de tristeza. Foi tudo muito bom, tudo do jeitinho que tinha que acontecer. E ao mesmo tempo que eu falei que a história se repete de muitas grávidas ficarem desamparadas pelo companheiro, pelo pai do filho,
também aconteceu de muitas histórias de pessoas que conseguiram passar por isso e hoje têm uma vida plena. Tem uma boa criação com filho. Então, eu não fui a primeira. Eu não vou ser a última, infelizmente. Mas também tem muita história legal de superação. Eu vi histórias de pessoas que contaram um relato pra mim que conseguiram tudo, que conseguiram se formar, que tem um bom trabalho, que a criança tá bem, que a criança tá estudando, que já cresceu. Inclusive, história de pessoas que passaram por isso há 15 anos atrás. Então, se já foi difícil pra mim agora, imagina há 15 anos atrás. Sabe? Que ainda tinha aquele patriarcado construído na cabeça de que grávida tinha que casar com o pai do filho. Então, hoje em dia, isso mudou um pouco, sabe? As mulheres já conseguem entender que não precisam necessariamente serem obrigadas a ficar com o pai do filho. Por exemplo, se não tem um bom relacionamento, ele não vai ser um bom pai. Não existe isso. Então, eu fico feliz que as coisas estejam mudando, sabe? Eu também fico feliz, Laís. Também fico. E a gente faz o que a gente consegue aqui nesse podcast, que é para levar essas histórias inspiradoras e com lições importantes sobre o que a gente vive no mundo atual. Então, assim, é isso. A gente espera que fique cada vez mais claro que as coisas mudam e a gente precisa mudá-las também para melhor. Por isso que eu amo quando ela fala assim, viveria tudo de novo? Não, gente. É muito bom, né? Ninguém merece passar por isso. Inclusive, a gente fez uma reflexão lá no nosso Instagram, na segunda-feira passada, quer dizer, não ontem, na anterior, que a gente fala um pouco sobre isso, dessa visão, como a gente consome as histórias inspiradoras, né? Não só aqui no Terapia, mas em todos os lugares. A gente vê de uma forma muito romantizada, então a gente precisa prestar atenção. Ninguém merece passar pelo que a Laís passou. Na verdade, a gente precisa que a gente conta essa história pra gente mudar a realidade de outras Laíses que estão por aí passando por isso. Esse é o propósito. Como é que a gente se organiza, né, pra que essas mães possam continuar estudando e indo atrás dos seus sonhos. E ao mesmo tempo, não estamos num cenário ideal, como a gente gostaria ainda, mas também é um incentivo para que as pessoas que estão passando por isso hoje enxerguem um caminho assim como a Laís enxergou, né? E assim como as pessoas que estavam em volta dela também enxergaram que poderiam ser suporte para ela. Eu acho incrível a relação com a família que ela teve, a relação com os professores, com os amigos e todo mundo ali no fim celebrou também essa vitória, né? Então, enquanto a gente não chega num cenário ideal, como que a gente dá apoio para quem tá ao nosso redor? Acho que isso fica muito na minha cabeça ao ouvir a história da Laís. Laís, de coração, muito obrigado por compartilhar com a gente, por dividir e por ser essa pontinha de esperança de que há sim um outro caminho. Exatamente. Inclusive, só para finalizar, isso tudo que você me disse, Ale, me lembrou um provérbio africano que é preciso de uma aldeia para se educar uma criança. Então não se esqueça, não é individual, é coletivo. Finalizando aqui esse podcast, várias reflexões hoje. Semana que vem a gente tá de volta, mas antes, Alexandre, qual é a pergunta? Lavou a louça ou não? Achou que ia ser assim, né? A gente ia dar tchau, tipo, tchau, obrigado pela companhia. Gente, histórias pra vir lavando louça. Esse podcast surgiu pra te ajudar. Entendeu? Pra te ajudar nessa hora da louça. Coletivo, lembra? Coletivo. A louça nunca acaba. Eu sei, aqui em casa também é assim. Já tá cheia a pia. Mas é isso, agora eu vou pegar alguma história passada aqui, vou dar play e vou lavar minha louça. Espero que você também faça o mesmo. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado pela companhia e por estar aqui de peito aberto, disposto junto com a gente a pensar em outros jeitos de se relacionar e de construir essa sociedade. E terça-feira que vem a gente tá de volta, mas não se esqueça que se você quiser ouvir outras histórias inspiradoras, emocionantes e com pautas sociais importantes, é só procurar a gente nas redes sociais, @História de Terapia, que você tem, assim, muita história, gente. Muita história mesmo. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Apoia-se e receber as histórias com antecedência e incentivar a nossa produção de conteúdo, é só entrar no apoia.se/História de Terapia, fazer uma contribuição lá mensal que você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que é muito legal, gente, muito mesmo. Essa semana rolou umas discussões incríveis lá e assim, não só discussões sérias, mas discussões assim engraçadas. A gente deu muita risada com vários áudios que estavam mandando, que estavam circulando por ali. A gente sempre fala, né, que as histórias
precisam gerar debates, conversas, e a ideia do grupo é esse. A gente começa aqui, contando essa história, e lá a gente pode conversar um pouquinho mais. Muito obrigado pela companhia, até semana que vem, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!